Manso neste exato momento fazendo uma breve oração. Uma breve oração para o seu povo. Estou aqui em carne e osso. É honra respeitar a Constituição e as leis, usar todas as minhas energias físicas, psicológicas, intelectuais, até emocionais, em benefício desta terra, para que em 5 anos ou em 10 anos se torne uma das maiores nações do mundo. Digo tudo isto na qualidade de presidente eleito pelo povo moçambicano. Muito obrigado. Como é que vai servir o povo? Esse gajo é um Deus, pá! Bom, saudações para si, meu irmão e minha irmã que já esteja nesse instante conectado para esta abordagem transversal, universal e que de resto visa somente refletirmos Angola fora dos marcos da limitação político-partidocrática. Eu penso que comece a partilhar, expande esta mensagem, deixa também o seu ponto de vista, mas nós precisamos inequivocamente começar a pensar Angola mais do que partido político. E não haja dúvidas, mais do que evidente, que uma das grandes causas do retrocesso, do não desenvolvimento deste país é a questão da partidarização. As instituições partidarizadas, as consciências, as mentalidades das pessoas também partidarizadas não ajudam nenhum país do mundo a se desenvolver. Porque naturalmente cada um puxa a brasa à sua sardinha, cada um quer defender, vá lá, o seu rebanho, cada um quer defender os seus interesses. Mas quem não tem efetivamente, como se diz na gíria, rabo preso, quem não está acometido com quem quer que seja, nem com o sistema, nem com a oposição, no mais variado sentido da palavra, fala com plenitude de liberdade de consciência. Muitas vezes já tentaram procurar forma de macular gratuitamente, maliciosamente o nosso bom nome, porque pensamos com mente própria, de consciência livre e esgrimimos aquilo que pensamos com naturalidade, naturalmente dentro dos limites norma constitucional. Ora, nós hoje estamos aqui a acompanhar milimetricamente tudo quanto está a ocorrer a nível da política moçambicana. E é preciso aqui sublinhar que do ponto de vista político, Angola é um irmão siamese dos moçambicanos. Não haja qualquer diferença. É preciso aqui não ter equívoco. A única diferença é da limitação territorial, é da soberania territorial, mais ou menos das questões que têm a ver com a independência do território. Mas do ponto de vista das filosofia, do modo operandi, da forma de se fazer política, não há diferença nenhuma entre Angola e Moçambique. É só ver que o modelo figurino institucional é igualzinho ao que se vive em Angola. É só ver que temos uma CNE parecida ao que temos em Angola. É só ver que temos um Tribunal Constitucional ou um Conselho Constitucional em Moçambique parecido ao que temos em Angola. Isso é fundamental para se ter logo de antemão a ideia pela qual não há diferença no domínio político entre Moçambique e Angola. Nós temos que começar a assumir também as nossas responsabilidades. Temos que assumir as nossas insuficiências, temos que assumir as nossas debilidades, temos que assumir as nossas fraquezas, as nossas falhas. Qualquer parte do mundo onde há uma oposição fortemente corajosa, nitidamente em altura,
de pressionar o regime, o sistema, só tem duas hipóteses. Ou este regime vai se autodisciplinar, ou esse regime vai descambar por si mesmo, em razão do tempo, por causa da pressão ativa que vai se naturalmente aplicar a nível da oposição. Quando se está a falar de oposição, estamos a falar de uma elite política corajosa, destemida, justa, repara, justa acima de tudo, e que nos marcos da verdade e da democraticidade político nacional vai fazer política com justeza, com empenho, de forma, a demonstrar que deve continuar a merecer o apoio incondicional do povo, não só da sua militância, mas do povo em si. Mondlane é um fenômeno dos últimos séculos. Quem acompanha minuciosamente o desempenho de Mondlane, embora alguma elite política quer tentar desacreditar o empenho, o engajamento, a coragem e a determinação de Mondlane a nível da Angola, mas diga-se a bons da verdade e a bom rigor, independentemente do que for o resultado final do desfecho do processo de Moçambique, Moçambique nunca mais será a mesma coisa. Ponto 1. 2. É que houve a Frelimo, na hipótese de continuar efetivamente dentro da democraticidade, com paz efetiva, a administrar, a gerir, a governar os bens da República Moçambicana, vai ter que lutar para, na substância, dar resposta significativa aos problemas prementes que apoquenta dia e noite aquele povo. Ora, em qualquer país que se preze multipartidário ou pluripartidário, onde os sistemas políticos são democráticos, a sociedade vai sondar, dentre os partidos da oposição, qual deles lhe oferece maior confiança, maior segurança, maior simpatia para lhe depositar o seu voto de confiança política eleitoral. Vai procurar uma liderança. O que nós, se calhar, estamos a carecer é de uma liderança. Tal como a nível de quem governa, a nível do partido da situação, podemos nós dizer que tem havido crise de liderança, assim também temos crise de liderança em altura a nível da oposição nacional. Algumas pessoas, porque acham que política é comércio, é candonga, é mercenarismo, política é negócio pessoal, para o auto-enriquecimento pessoal, para o auto-aproveitamento e auto-realização da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, etc. Quando tentam nos abordar, eles dizem exatamente o seguinte: olha, não fala da oposição, porque depois não vão te puxar para também fazer parte da lista para ser deputado ou para ter um cargo de destaque. Ou não fala do regime, porque depois deixa de ter simpatia deles e nunca vão te puxar para exercer um cargo de governante. Olha, eu digo sempre o seguinte: esta é a mediocridade da nossa consciência. É ali onde está o grande problema. Muita gente que hoje bate contra o regime não tem a mesma coragem de bater contra a oposição quando a oposição estiver a caminhar mal. Sabe por quê? Está comprometido. Tem rabo preso. Se você está comprometido com o regime, claro, você não vai conseguir, de jeito nenhum, em circunstância nenhuma, falar contra um erro evidentemente visível de que o regime possa cometer. Se você está comprometido com a oposição, claro, você, de igual modo, não vai conseguir, até recomendar correções, recomendar a adoção de uma postura adequada, em altura exemplar. Por quê? Porque você sente que está refém a um pequeno favor que lhe foi prestado e, em razão disso, você está preso. Está preso da liberdade de consciência, de colocar os teus pensamentos com liberdade plena,
está preso de não poder dizer o que pensa porque tem receio de ser conotado, e ao ser conotado vai desmerecer a simpatia de quem quer que seja, e isso é que está a estragar o país. Muitos dos nossos irmãos que dizem que apoiam a oposição, apoiam mal, porque ela apoia no seu exclusivo interesse, mas usa como como argumento o pretexto de que está a falar em nome do país, em nome do povo. Não, mas não está a falar em nome do povo. No fim das contas, se você analisar a fundo, ir ao fundo da questão, você vai perceber que aquele irmão que bate constantemente contra as más políticas de má governação do sistema também está comprometido por causa do seu umbigo, do seu pão coxá, está cometido por causa do seu arroz com peixe. Quer dizer, por quê? Porque nós aqui, falando assim no terra e sem muita volta, vamos analisar o seguinte. A quem nós devemos mais pressionar? Ao regime ou à oposição? Ao regime ou à oposição? Eu penso o contrário. Eu penso que enquanto estiver na plateia como povo, eu devo pressionar mais a oposição. Por que devo pressionar mais a oposição? Porque eu indigitei os meus direitos plenos, os meus poderes à oposição. Não indigitei a quem está a governar. É preciso perceber a ratio da minha locução. Eu não tenho compromisso efetivo, politicamente falando, com o partido que está a governar, porque dele não espero nada. Ele é um simples contratado no âmbito da prestação de um serviço para me dar resultado dentro do vínculo contratual, repara. Mas, não obstante ele ser o prestador de serviço, eu tenho o encarregado da obra. Eu constituí o encarregado da obra, que é a oposição, o grande fiscal. Aquele que vai ter necessariamente, no âmbito da marcha do processo governativo, ajuizar, ponto por ponto, cada detalhe de como a obra está a ser construída. Agora, se o responsável da obra, o gestor, o dono da obra, aceita receber permanentemente ofertas, dádivas, favores do empreiteiro, o que é que você está a dizer? Que ele fica refém do empreiteiro. Ele fica comprometido e perde o poder de julgar com precisão, perde o poder de avaliar, perde o poder de escrutinar os atos do empreiteiro. Porque poderá o empreiteiro estar a falhar em algum momento e por causa da troca de favores, ele perde a razão, perde o poder de agir. É este grande problema que nós temos também encontrado na marcha do processo da nossa disputa político-nacional. Porque, repara, política não se faz a pensar no auto-enriquecimento, na autorrealização. Primeiro que é uma questão de vocação natural. Depois, de vocação com a pátria e de vocação divina. É preciso estar predestinado a servir. Servir quem? Um povo, um Estado, uma nação. Se olhares bem, em todo o contexto histórico da Bíblia, você vai reparar, a nível da Bíblia, que os grandes homens que mudaram o estilo de vida de um povo, foram, sem qualquer sombra de dúvidas, pessoas usadas por Deus. Pessoas que, primeiro, têm um chamado, foram chamados separados para servir. Muitos deles são inequivocamente servos de Deus. São servos de Deus. Endossado à política, porque é a arte do bem servir. Servir um povo. Quem serve um povo, serve a Deus. Para satisfazer o interesse da coletividade. Porque, repara, o que estamos a ver com o Mondlane, e porque vocês podem notar que ele é, com toda a sua imperfeição, um servo de Deus, podem notar que é um servo de Deus, com toda a sua imperfeição, é um servo de Deus, e repara, quando a política é feita por pessoas que têm um chamado divino, ela é feita com um mínimo de justeza, com um mínimo de entrega, de forma
corajosa, de forma abnegável e de forma, nos marcos da verdade, para melhor servir um povo. Porque se você não serve, não for chamado para servir a Deus, você for chamado para servir a quem? É uma pergunta que eu coloco, essa interrogação, para ser você, meu irmão, me responder. Mas o que eu quero dizer é que mais do que os políticos da oposição, do qual eu me sinto obrigado a lhes pressionar, espero que não nos entendam em sentido negativo, e esse é o grande problema, porque somos alérgicos à crítica construtiva, por ter criticado anteriormente os deputados da Assembleia Nacional, ter feito a marcha de protesto contra o subsídio milionário, contra os carros milionários, eu deixei de ter acesso a uma certa rádio privada, que dizem ser inclusive a rádio do povo. Por quê? Não. E alguém ligou, um jornalista que tem passagem nesta mesma rádio, disse, pá, doutor Dantes não te disse, mas olha lá, quando passou uma tua matéria, você não pode passar, a direção ordenou que não pode passar a matéria do Dr. Chiuto. Isso é o quê? Então, mesmo que nós acusamos que o regime faz é impedir com que as pessoas não são chamadas numa TPA, TV pública, não é chamada numa TVzinho, TV pública, não é chamada numa rede nacional, é o que nós, que supostamente temos vocação para mudar o país, também estamos a fazer. Por quê? Porque, a dado momento, ele nos criticou, e como nos criticou, já não é nosso. É o conceito medíocre, negativo, retrógrado que nós temos. Desta forma, não conseguimos ajudar o país a avançar. Não conseguimos ajudar o país a avançar. Então, quando eu estava a dizer que as pessoas, às vezes, quando me ligam, ele diz, não, política é um jogo de interesse, cada um puxa a sua sardinha, só faz quem puder, e Deus para todos. E quando vejo que são políticos, que a sociedade lhes dá tanta aceitação, que as pessoas acreditam neles, eu fico pasmo e cabisbaixo, eu fico aterrorizado. Como é possível que um político desta latitude, desta dimensão, tem esta percepção no off, nos bastidores, a percepção dele é essa, de que não é para luta para conseguir o que é teu. Poxa, desculpem, manos. Desculpem, manos. Então temos tido políticos errados em lugares chaves. Temos tido gente errada em lugares chaves. Não haja dúvida disso. Por isso, enquanto o povo não amadurecer, enquanto o povo não for exatamente exigente, primeiro com os seus, porque a tua exigência, os teus protestos, as tuas manifestações têm que começar com os teus. Dizer não, porque o líder não é teu chefe, pelo contrário, o soberano é você que lhe digitou o poder de te representar naquelas vestes. Quando a inversão da qualidade da função do sujeito, nós começamos a pedir favor quando devíamos exigir mais. Está a perceber? Muitos dos nossos irmãos compatriotas da oposição, e muitos até que dizem se chamar de ativistas, não conseguem falar contra a oposição porque tem rabo preso. Recebe favores da oposição. Posso receber favor, posso receber algum favor, mas isso não pode me tornar refém de dizer a oposição que está mal quando quiser andar mal. Ora, por exemplo, a nível dos pleitos que já foram realizados, a ideia, a narrativa, a ladainha, o conto de fada que se traz e é permanente é de que a oposição ganhou as eleições. Mas a oposição nunca fez. A oposição, depois exatamente de Jonas Savimbi, nunca conseguiu provar até hoje de que efetivamente ganhou as eleições. E nunca conseguiu demonstrar na prática qualquer sinal de resistência ativa, pacífica, democrática, de que de facto está evidentemente descontente e não concorda com aquele resultado. O que acontece no fim da história? Olha, nós ganhamos as eleições, mas já estamos a correr para ir tomar posse. É o que aconteceu agora. É o que está a acontecer agora em Moçambique. Você olha que quem está a trair o povo a nível de Moçambique nem é a Frelimo. Porque repara, porque da Frelimo o povo não espera absolutamente mais nada. A Frelimo é um projeto fracassado. Está a perceber?
Tal como nós achamos que o MPLA em Angola é um projeto fracassado. Portanto, o que é que eu vou esperar, por exemplo, de um partido que me governa há quase 50 anos e não me dá resultados práticos, concreto, material? Eu não espero nada. Agora, eu espero é daqueles meus irmãos da oposição que dizem que são os verdadeiros representantes, líderes representantes do povo, que lhes foi dado a graça, a missão patriótica de escrutinar, fiscalizar, apurar, acompanhar, pressionar milimetricamente os atos que o executivo vai praticando. É desses que eu devo pressionar, dizer, não, como é? Como é? Presta-me um relatório e conta como é que está a situação. Se o povo está a dizer não toma posse, por que você está a tomar posse? Porque você está a legalizar a fraude. Porque ao tomar posse, você está exatamente a legitimar o partido que está a dizer que ganhou. Você está a legalizar a fraude. Não haja dúvidas quanto a isso. Ah, não, mas tem consequência jurídica. Ah, e a consequência política, a consequência econômica, a consequência social que todos os dias o povo vive. Quem assume isso? Quem assume as consequências econômicas? Quem assume a pobreza extrema que nós vivemos? Sentimos isso da pele dia e noite. Quem assume a falta de oportunidade que a gente não deixou de ter, porque pensamos de forma diferente? Quem assume a falta, por exemplo, de ter uma formação condigna, acesso ao ensino, acesso a uma justiça condigna? Quem assume isso? Mas, no fim das contas, estamos nós no lazer. Estamos nós com carro porte de gama. Porque, naturalmente, quem está a governar não quer suceder o poder. E se não quer suceder o poder, tem um projeto de continuidade de manutenção do poder. O MPLA não está preocupado com dinheiro. Dinheiro vai te dar de sobra. Dinheiro vai te dar de sobra. O MPLA quer o poder, efetivamente, um poder mais grande do que isso. Portanto, ele não vai se cansar. Se o MPLA pudesse dar aviões a cada deputado, ele daria. Um avião para cada. Está a perceber? Ele daria. Ele não tem problema disso. Porque ele conhece, modesta parte, onde reside a fraqueza dos atores políticos da oposição. Não quero eu generalizar, mas grande parte deles tem fraqueza material fora do normal. Está a perceber? Porque encontrou na política um meio, um veículo, um caminho para se auto-enriquecer. Para enriquecer a si, a sua família e os seus interesses. Está a perceber? Porque o MPLA não vai sair da forma de como se faz política. Não estou a dizer que sou apologista de guerra, porque essa não é a forma de tirar o MPLA do poder. Aliás, já se provou isso. A guerra civil fracionada por mais de 27 anos em Angola demonstrou claramente que não é por via do uso do recurso da arma de fogo. Não é. Mondlane não precisou pegar a arma de fogo. Mas hoje, e como dizia Jonas Savimbi, que no futuro a luta será do jogo da inteligência. O jogo da inteligência. Portanto, temos que usar a inteligência. Todos os dias temos que se estudar estratégias. Todos os dias temos que... Porque a nível do partido da situação, eles estudam. Têm gabinetes de estudo estratégico permanente. Forma de como continuar a permanecer no poder. Meus irmãos, eu não vou estar refém de nenhum político desse país enquanto a injustiça continuar a se sobrepor à justiça, enquanto a inverdade continuar a sobrepor à verdade, enquanto o mal continuar a se proliferar, não estarei refém de político nenhum nesse país. Não há nenhum político nesse país que vai dizer que já me deu 10 coisas para me sustentar. Não há. E eu desafio. Não há nenhum político nesse país que vai dizer que já me prestou algum favor. Eu desafio, venha publicamente dizer. Está para saber? E quando algumas pessoas, que eu acho serem de uma capacidade analítica e perceptiva muito humilde, para não dizer baixa, tentam me correlacionar a casa C, é porque são pessoas que estão a tentar esforçar alguma psicopatia política. Porque Chiuto, naturalmente, conforme vocês podem saber, não teve nenhum cargo de chefia ou de liderança a nível da Casa C. Não teve cargo decisório. Foi um simples cabeça de lista. Queria Deus que tivesse um cargo para decidir. Queria Deus. Mas tudo tem o seu tempo. Não há problema, a gente não corre. A gente é muito jovem, tem tudo para dar certo.
Mas não vamos nos tornar refém de ninguém em razão da troca de favores. Disse, reitero, se o regime quiser contar com meu empréstimo, com o meu humilde saber, com a minha contribuição enquanto filho desta pátria, não vai me tornar refém das suas artimanhas. Não! Eu devo me sentir. A primeira coisa que você deve sentir é livre, com plenitude da liberdade de consciência. Hoje mesmo pode o Presidente da República me nomear para um cargo, por exemplo. E você acha que eu me nomear para esse cargo tenho que dizer ao chefe o que ele quer ouvir ou o que ele precisa ouvir? Tenho que lhe dizer, tenho que estar a bajular, a deusar. É isso que está a estragar o país. O país está a estragar por causa de gente de que quando são nomeados ou fazem tudo para ser nomeados, perdem a essência. Por quê? Não é o executivo que te alimentou até hoje. Você não vive, você hoje come um pão com chá na tua casa. Não é o executivo que te alimenta. Eu já como na minha casa. Está a perceber? E quando tiver que exercer uma função de Estado, uma função governativa, tenho que perceber que é uma missão. Não é necessariamente deve ser vista como uma profissão, como uma oportunidade para o auto-enriquecimento. Não! Essa nossa mentalidade tem que ser reformada. A nossa pouca capacidade de perceber que somos chamados para servir como missionário o interesse superior da nação, da pátria, do povo, é que está a levar todos os dias a recuar no tempo. Todos os dias recuamos no tempo em razão disso, do nosso interesse. Do nosso interesse. Por isso muita gente está a vender o seu bom nome, está a vender a honra, está a vender a dignidade, mas a dignidade não tem preço. A dignidade não tem preço, família. Está a perceber? Agora, quando queremos falar de quem está a governar, não, sim senhora, és aplaudido. Por quê? É assim, eu devo dizer uma coisa. Eu tenho dito e vou reiterar. Eu sou contra qualquer ato de injustiça. Qualquer ato de injustiça. Mesmo que isso me desfavoreça. Entendam isso. Por isso é que muitos não conseguem compreender a nossa essência. Se o meu adversário tiver que praticar um ato positivo conforme a justiça, eu tenho que dizer que é justo. Mas se praticou um ato adverso à justiça, eu tenho que dizer que é injusto. Essa é a consciência que eu quero construir dentro desta minha geração, dentro dessa sociedade do qual faço parte. Esta é a consciência de desconstruir as mentalidades dos venenos, das hostilidades, da mente tóxica, que só vê negativismo em tudo. É momento da oposição sentar, sair dos orgulhos, tirar os egos, deixar de ter a presunção de superioridade eterna e deixar de ter a presunção de inferioridade, de complexo de inferioridade ab eterno e se unirem. Há muita dicotomia, há muita clivagem na oposição, há muito antagonismo na oposição, há muita mexeriquice, porque cada um quer puxar a brasa, a sua sardinha. Cada um quer bajular a liderança para continuar a merecer, cargo de destaque, a continuar a ser reconduzido. O mesmo que acontece no regime é o mesmo que acontece na oposição. Os bajuladores, se há bajuladores no regime, há bajuladores na oposição. Por quê? Porque são esses que amanhã, quando aquela liderança sair do poder, vão vir publicamente falar mal da liderança. Também se achou muito, foi orgulhoso, não ouvia ninguém, não queria saber das pessoas. Não. Mas por que você se calou diante de toda esta atrocidade? E só agora que aquela liderança deixou o poder é que você quer vir falar publicamente. É hipócrita, é falso. É pior que um camaleão, esse tipo de gente. Vale mais aquele que te fala abertamente o que pensa. Claro, tem que falar com alguma modéstia. Mas do que aquele que ele oculta, omite o que devia ter dito em razão do medo de não ser substituído, de não ser afastado, de não deixar de merecer simpatia desta aquela liderança. Que tipo de políticos queremos ter em Angola? A nível das democracias evoluídas, as democracias a nível da Europa, vamos falar até de Portugal, um dos países mais pobres da Europa, onde o nível de democraticidade política é muito alto. Quem faz funcionar em regra o país é a oposição.
Uma oposição em altura disciplina quem está a governar. Uma oposição em altura dá medo a quem está a governar. Porque quem está a governar está se sentindo folgado. Porque conseguiu dominar o sistema da oposição. O modo operante de agir da oposição. Conhece as fragilidades, as fraquezas da oposição. Quando quem está a governar domina, tem poder de dominar a oposição. Então, esse país está à sorte de Deus e nas mãos de Satanás. Está à sorte de Deus e nas mãos de Satanás. Porque Deus está a sondar dentro da nossa Angola quem pode melhor servir os interesses do povo. Está à procura de um Davi. Deus está a sondar se consegue encontrar um Moisés dessa Angola. Deus está a sondar se consegue encontrar, vá lá, um homem como Abraão. E Deus está a perguntar a Abraão, mas Abraão, tu queres que eu poupe Sodoma e Gomorra por causa de Ló? Mas diga, procura se tem 50 homens parecidos a Ló. Não, mas Senhor, não tem, sim. Vê se tem 40, não tem. Vê se tem 30, não tem. Foi diminuindo categoricamente. E Ló era o único de quem Deus poderia sentir clemência, e como teve clemência, mas não seria por causa dele que Sodoma e Gomorra seria evitável de ser destruída. Não seria por causa dele. Uma única pessoa não muda por si só o quadro da situação. Mas aqui, quem quer te abrir a mente, quem quer te despertar, você lhe combate. Você fala mal de quem quer te despertar e você aplaude quem está a te levar à escravatura consciente. Você aplaude quem está a te levar ao precipício permanente. Você aplaude quem está a trazer uma falsa política demagógica, falaciosa, que visa somente te manipular a consciência no seu interesse, fazendo parecer que é a via para garantir a prosperidade do país, quando no fundo, o fim último de toda aquela narrativa é simplesmente te amordaçar, te tornar opaco. E repara que a nível da política nacional, isso no cômputo geral, os partidos políticos preferem gente que não protesta, gente que não reclama, gente que não conhece os seus direitos, que não reivindica a reparação do erro. É desse tipo de gente que eles gostam. Por quê? Porque não lhes fazem frente, não põem em causa os seus interesses. Assim o país vai avançar como? Como? Não haja dúvida que em 2022 nós tínhamos tudo para provar, se quiséssemos, que de fato a oposição ganhou as eleições e depois reivindicar a reposição da legalidade, da verdade eleitoral e a tomada do poder. Tínhamos tudo. Que resistência a oposição fez? Tenta pensar o que fez a oposição para provar publicamente de que, olha, esgotou toda a sua capacidade. Eu falei, o que Mondlane está a fazer hoje, se forem a busca das minhas intervenções anteriores na fase eleitoral, e porque mesmo a nível da Casa C, eu fui das únicas pessoas que mais protestei o resultado, embora não tendo poder de decisão, de liderança, perceba, fui a pessoa que mais protestou, porque não me conformo com a injustiça, com todos os erros possíveis de que se pode arguir da Casa C, mas era impensável que aquela organização, que era a terceira maior força política nacional, e que tinha, por sinal, fazia demonstração de concentração de massas para atos políticos, de comícios políticos, etc. Fora do MPLA, fora da UNITA, era a Casa C. Mostra um outro partido que conseguia concentrar mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas para fazer um ato político de massa. Não tinha. Claro. Mas eu não tendo poder decisório, não sendo parte do órgão diretivo, deliberativo, decisório, não tinha poder para dizer nada. Vou dizer o quê? Não tenho poder para dizer nada. Agora, eu aconselhava, podia dar o meu ponto de vista, numa certa liderança. Estamos a falar de uma organização, do tipo de coligação política, que tinha mais de quatro presidentes dos partidos coligados. Portanto, repara que não tinha poder nenhum de interferência. Poder nenhum.
e tenho certeza, porque cada um de nós se conhece a si próprio e sabe por que foi chamado e para que foi chamado pelo Deus Altíssimo. Sabe por que e para que foi chamado. Cada um de nós sabe até onde chega a sua capacidade de mudar o quadro da situação. E não é questão de multidão. Não é questão de multidão. Reza a história que as pessoas que mudaram a história do mundo não foram a multidão. Foram os poucos, corajosos, determinados, que caminham no marco da justiça, da verdade, da razão, do bem. Um único homem chamado Jesus Cristo mudou a história do mundo. Quem está a mudar agora o rumo da história da política moçambicana é um único homem, que se chama Venâncio Mondlane, combatido pela própria oposição. Está a perceber? Combatido pela própria oposição. Quem nos fecha a porta aqui, mais do que o regime, é a própria oposição. Quem nos bloqueia para a gente não conseguir se desenvolver, mais do que o regime, é a própria oposição. Quem te bloqueia não é somente o regime, é a própria oposição. Porque se tivéssemos apoio da oposição, faríamos um melhor trabalho para esse país. Se tivéssemos apoio da oposição, faríamos um melhor papel para esse país. Vocês repararam que trouxemos uma causa nobre que devia todos nos unir, que é a causa Zero Criança na Rua. Fomos combatidos pela oposição por causa dessa causa. Pela oposição, pelos irmãos de qual você podia esperar receber apoio, incentivo, encorajamento, estão a te combater. Por causa de uma simples audiência que o próprio governador de Luanda, na altura, Manuel Homem, sentiu-se ele na necessidade de nos convocar. Imagina que um simples governador convocou. Se fosse o presidente a nos convocar, o que é que diriam? Eu comecei a apoiar publicamente o governo do presidente João Lourenço em 2017. Aliás, a oposição toda perdeu rede naquela fase, porque o presidente João Lourenço veio com uma velocidade muito forte, galvanizou algumas sensibilidades. Mas eu dizia, como está a demonstrar coragem para mudar, para reformar, para tentar dar alguma dignidade ao povo, vamos lhe dar uma moratória. Foi no interregno de 3, 4 anos que eu comecei a pressionar o presidente João Lourenço. Comecei a pressionar, eu disse, não, agora sim já posso cobrar, porque dei o tempo necessário para demonstrar o que pode fazer, não estando a dar resposta significativa, já posso começar a cobrar. Mas se tivesse refém, à espera que o presidente me olhasse para me nomear, para me dar um cargo de destaque, eu não falaria nada até hoje. Só uma pessoa que não tem rabo preso com ninguém fala como falo de forma livre e à vontade. Está a perceber? No ramo da espiritualidade, e estou a falar agora como servo de Deus Altíssimo, com toda a minha imperfeição, eu não preciso aumentar nem tiro nem ponto. Eu não falo o que Deus não me mostra. Foram várias revelações que já tive. Vários sinais. Eu posso vos dizer que eu conheço qual é a natureza espiritual do presidente da República. Posso vos dizer, porque são várias vezes que recebo visão acerca dele. Várias vezes. Portanto, posso dizer se é um homem de luz ou se é um homem de treva. Mas não vou dizer aqui hoje. Está a perceber? Mas isso no ramo da espiritualidade. Quem é do espírito vai perceber o que eu estou a tentar falar. Mas o que eu posso vos dizer é que os sinais não foram negativos. Os sinais não foram negativos. Mas o que eu fico também desta parte aqui a tentar refletir é por que o governo do presidente João Lourenço não dá certo. Por quê? Eu fico aqui a refletir. Pô, claro. Também tem o porquê dos porquês. Repara. Não vamos descartar, não vamos descurar que há uma elite de gente muito insatisfeita que queriam também fazer parte da mamadeira, não conseguiram merecer e atrair simpatia do presidente João Lourenço e esses se tornaram opositores internos da sua própria organização. Dentro do próprio MPLA há uma elite muito forte que se propaga como oposição do próprio regime. Mas imagina, muitos desses cotas que já deram o que deram são pessoas que gostam de estar nos lugares de destaque a todo tempo. São pessoas que, se você for buscar o currículo dele, de passagem administrativa, governativa, são pessoas que já ganham o que ganham, quer dizer, tem uma vida quase de milionário.
Mas essa gente gosta de estar permanentemente em exercício de funções. Gosta de estar na mamadeira, no leito do bodo, a todo tempo, a todo momento. Portanto, tendo havido uma alteração substancial da liderança, esperavam essas pessoas receber também algum acolhimento dessa liderança. Não tendo obtido a simpatia dessa liderança, se constituíram como oponentes dele. E essas pessoas fazem jogo, e são uma boa parte deles, que a todo tempo procuram desacreditar, inclusive, o governo do presidente João Lourenço. Sabe por quê? Porque ele tem interesse próprio, mas fala no interesse da coletividade. Com esse tipo de gente eu não me revejo. É mais fácil eu entender que a crítica construtiva de um ator político da oposição contra o governo João Lourenço é verdadeira, do que entender que a crítica de um elemento do MPLA seja verdadeira em razão do seu próprio interesse. Por quem nunca foi do MPLA, se tiver a criticar o presidente João Lourenço, tem maior probabilidade de estar a falar com verdade do que quem foi do MPLA e é do MPLA, mas porque não mereceu simpatia do MPLA, quer falar do MPLA porque quer atrair a simpatia da liderança para depois se silenciar. Este indivíduo não tem diferença com Gog e Demagog. É um político candombené, está a perceber? É um político imbandarista, porque está a lutar no seu próprio interesse. Nós temos que pensar uma forma adequada de fazer política em Angola. Política não vale tudo. E é pena que não percebemos a visão política nem de Aristóteles, nem de Sócrates, nem de Platão, nem do próprio Maquiavel. Porque se você começar a ler Maquiavel, se ler a história, por exemplo, da política ocidental, você vai perceber o pensamento político ocidental, a história do pensamento político ocidental. Esse book que eu tenho aqui, esse aqui, tem vários atores. Se você ler Maquiavel, você vai perceber que Maquiavel não é tudo de mal que se diz acerca dele. Maquiavel, por além do mais, ele tem uma coisa, embora tenha traz a sua tônica e poderosa citação de que os fins justificam os meios, mas ele dizia que não importa os meios, o que importa é o resultado. É o resultado. Se o resultado é bom, então quer dizer que a ação do político está aprovada. Mas se o resultado é mau, então você é um mau político. Ele traz aí a história do mau político. O político não é moral, mas é amoral. E a questão da amoralidade política não é para lhe tornar um mau político, mas é para lhe tornar equidistante dos sentimentos de compaixão, de clemência, de etc. E só invocava o nome de Deus quando fosse no interesse da sua organização, da sua organização política. Maquiavel não é tão mau quanto se tenta pintar a imagem dele, porque Maquiavel tinha o fim último, a justeza na redistribuição da coisa pública. A justeza. Pode usar os meios para os fins necessários, mas o resultado final é que deve determinar se você é, de facto, um bom político ou não. Estou preocupado com o nosso país, porque mais do que estarmos aqui a exaltar a coragem, ovacionar a coragem de Venâncio Mondlane, temos que olhar para o nosso plano interno, como é que nós estamos. Como é que nós estamos? Nós precisamos mudar a forma de fazer política. E se nós não tivermos coragem de pressionar os nossos políticos, esquece. Se você continuar, a ser branqueado a sua consciência, a ser instrumentalizado a sua consciência, a ser levado pelas artimanhas dos políticos, da forma de como temos os políticos que fazem política em Angola. E aí eu digo que essa geração dos políticos, dos mais velhos, do antigamente, é que deve alterar. Porque são esses que estão a macular o bom nome da política e estão a levar a reboque sobre corrupção de consciência alguns jovens que deviam ser promessa para a alteração do figurino no futuro desse país. Alguns jovens que deviam ser promessa, que tinham tudo para dar certo sem precisar se tornar escravo político ou partidocrata de ninguém. Mas muitos de nós jovens estamos a nos deixar branquear a consciência, corromper a nossa dignidade, o nosso caráter em razão da nossa autorrealização. Em razão da nossa autorrealização imediata. Não quer mais cumprir etapas.
não quer obedecer etapas, não quer obedecer o processo, ele quer também estar num carrão. Hoje até alguém estava a me dizer que uma determinada entidade que subiu recentemente, a primeira coisa que ele viu, deram um carro V8. E essa pessoa me contar o entusiasmo daquele governante. Eu disse, poças, pá, grande carro. Epa, como é que se faz isso? Grande carro. Quer dizer, o entusiasmo. Porque, e quando digo que as mordomias, as benesses e as regalias sedutoras do sistema, sedutora, porque o sistema não te vai te dar aquilo que você vai ter capacidade de negar. Se ela não vai dar aquilo que você vai rejeitar, por que não vos dá um Starlet? Por que não vos dá, por exemplo, um carro humilde? Estes Fiat Panda pequeno, esses Suzuki Celeiro pequeno. Porque você tem capacidade de, com o teu dinheiro, com o teu suor, comprar. Ele vai te dar aquilo que você não tem capacidade de, por si mesmo, em pouco tempo conseguir comprar, com o teu dinheiro. Para você não rejeitar. Para você se sentir, epa, isso é uma coisa. Está a ver, Satanás, quando foi tentar Jesus, Satanás não trouxe qualquer coisa para lhe persuadir a aceitar e adorar. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. As riquezas da terra. Disse, me adora, só por uma adoração. Me adora, se você me adorar, vou te dar tudo isso. Quer dizer, Satanás não estava preocupado com a riqueza. Estava preocupado com o poder, o trono. O trono. Eu não deixei de ser ou seja, de estar na oposição. Eu preciso dizer isso. Eu continuo na oposição. E eu faço a minha oposição talvez sozinho, mas faço a minha oposição. Da minha maneira, faço a minha oposição. Nos termos da legalidade democrática, faço a minha oposição. Está a perceber? Porque não tenho, graças a Deus até hoje, mente presa com ninguém. Eu não deixei de estar na oposição. Mas sabe por que eu estou na oposição? Porque ainda não tenho água potável com dignidade. Porque ainda não tenho luz elétrica com dignidade. Porque ainda não tenho acesso ao emprego com dignidade. Não tenho uma habitação com dignidade. Porque ainda não tenho estradas para circular com dignidade. Porque ainda não tenho saneamento básico resolvido com dignidade. Porque a situação socioeconômica do país ainda não é favorável. Porque, vou dizer com toda a minha honestidade, se quem está a governar conseguisse dar resposta significativa, eu não precisava estar na oposição. Eu estaria, talvez, na neutralidade. Está a perceber? Mesmo que não fosse do sistema. Eu estaria na neutralidade. Não precisava estar na. Estou na oposição não por causa do meu interesse, mas por causa do interesse da esmagadora maioria populacional. Sobretudo pobre, desfavorecida, vulnerável, que dormem nas cabanas de chapa, nas cabanas de pau a pique, que dormem debaixo das pontes, sob chuva, ao relento, que vivem comendo no lixo. É por essas pessoas que eu estou a dar voz. É por essas pessoas que, meu Deus, na pessoa de Cristo Jesus me chamou para advogar politicamente, socialmente a seu favor. Não é por causa de partido político nenhum. Infelizmente, deixa os políticos um dia acordarem com bom senso e revisarem a Constituição, para que as candidaturas sejam independentes, ou seja, sejam independentes naturalmente de uma lista de partido político qualquer. Candidaturas diretas. Deixa que haja esse modelo. Voltemos ao figurino, se calhar, anterior de 92, etc. Para você, se você reparar, a qualidade de deputado que nós temos não é de mérito. Não é de mérito. É da simpatia política. É da simpatia da organização. Este é filho do meu amigo. Não, este é quem? Não, este é meu cunhado, é irmão da minha amante. Este é quem? Não, esse aqui deu-me aí 2 milhões de kwanza para garantir o lugar. Esse é quem? Vai buscar mérito. Quantos têm mérito para estar naquela Assembleia Nacional? Com todo o respeito a quem me ouve. Quantos têm mérito? Quando digo mérito, é vocação celestial, vocação patriótica, vocação política social para servir o povo. Quantos? Porque o modelo é fechado. Permite com que atos de corrupção da consciência, branqueamento das mentalidades, corrupção institucional seja propagada a olhos nus, a céu aberto. Mais do que condenar o regime,
eu acho que eu devo pressionar a oposição. Porque se a oposição acordar, porque a oposição está adormecida. Faço-te uma pergunta retórica. Por que a oposição não se une? Por quê? Porque cada um está a cumprir uma agenda. De quem? Question mark. Cada um está a cumprir uma agenda. De quem? Então, esses egos, esses complexos de superioridade e inferioridade, esta soberba institucional tem que terminar. Mesmo que isso, porque claro que eu, ao trazer essa tese, vou desmerecer a simpatia de quem quer que seja. Isso não é problema nenhum. Mas você tem que estar bem. Quer dizer, eu estou a me sacrificar para você estar bem. Eu estou a me matar para você viver. Eu estou a me penalizar para que você beneficie do meu clamor, da minha advocacia. Está a perceber? Para que você, pelo menos, diga, não, afinal de contas, foi bom pressionar a oposição. E eles mudaram de ritmo. Mudaram de forma de fazer política. Porque se a oposição estiver à altura, todos nós vamos apoiar. Todos nós vamos apoiar. Assim como, se quem está a governar também estiver à altura, vamos também apoiar. Vamos dizer, não, isso é positivo. Isso é positivo. O que é que eu quero? É que o país avança. Qual é o meu grande desejo? É que Angola dê a passos. O que é que eu quero como fim último de tudo isso? É que o meu país consiga se desenvolver. É que eu tenha orgulho dessa nação. É que eu possa dizer, não, realmente também fui participativo para que esse país hoje seja este país de orgulho dos angolanos que é. Não podemos continuar com a mesmíssima retórica. Porque temos interesse particular nisso. Quanta gente que teria morrido como Marte nesse país e aceitaram se vender. Por causa do arroz com feijão. Uma coisa que vamos deixar. Estamos num mundo transitório, tudo é passageiro. Ninguém vai viver para a eternidade disso. Ninguém. Eduardo Santos fez 38 anos no poder, teve que deixar. De feliz memória, que Deus o abençoa. Quem não vai deixar o poder? Quem não vai deixar? Quem entra, sai. Quem sobe, desce. O que começa, termina. Quem não vai deixar o poder? Por amor de Deus. Precisamos ter mente aberta para obrigar com que aqueles que nós demos poder para nos representar possam efetivamente fazer o trabalho de casa como deve ser. Como é que um deputado se sente? E qual é a diferença? Tenho dito isso. É que eu amanhã também posso ser deputado. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Não vou dizer agora, porque é minha estratégia própria, pessoal. Vocês vão ver, se um dia Deus quiser, porque até ser deputado para mim é uma coisa pequena, está a entender? Eu acho que é uma coisa pequena, porque é mais do que me sentir orgulhoso por ser deputado. Devo me sentir, um missionário. Porque é uma obrigação. Para mim, ser deputado é como ser militar, é como ser polícia, é uma obrigação com a pátria. Só que um deputado é um polícia civil, é um militar civil. Está a ver? Por regra, não devia ganhar um salário, devia ter um estímulo de alguma coisa. Por regra. Mas como? Eu sozinho não posso mudar o sistema. Mas posso fazer tal como penso, sem ferir lei nenhuma. Lei nenhuma. E se um dia for o mínimo que seja um deputadozinho, porque não é coisa extravagante para mim, vocês vão ver como penso, como faço na prática. Não vou passar a visão agora porque a vida é isso. É pensamento, é ideologia. Como você pensa. Está a perceber? Claro, nós temos que mudar a forma de fazer política em Angola. A forma de como se faz política em Angola é das piores que se pode ter a nível da África no seu todo. É das piores. As pessoas estão no conforto, estão no bem-estar, estão no lazer. As pessoas estão na sua zona de conforto porque se sentem agraciados. E o resto? E o resto? Que país queremos? De que forma podemos mudar esse país? Você está-me a dizer que vai ganhar as eleições em 2027 enquanto a CNE continuar com o formato que está? Enquanto o Tribunal Constitucional continuar com o formato que está? É uma utopia, é uma miragem. Que eleições vai se ganhar? Não acredito que a oposição vai ganhar eleições em 2027. Não acredito. Enquanto o formato continuar como está, não acredito. Vamos deixar de trazer uma falsa retórica ao povo. Mas recentemente houve alteração da composição da CNE. Era um momento oportuno para a oposição se esbater, se esbarrar até a exaustão, para que o formato alterasse. Não alterou.
Com quantos representantes ficou em lá? Salvo erro, com 8. A UNITA talvez, não sei se ficou com 4 ou 5, o resto foram dando um ou dois para cada partido que restou. Sempre lá tem 8. Quem, a partida, deve comunicar os resultados eleitorais é a CNE? Epa, desculpa, né? Desculpe, temos que, agora aqui também faço, para terminar, um apelo ao partido MPLA. Este é um apelo de um irmão angolano que está naturalmente preocupado que o país avança. Ilustres irmãos do MPLA, ilustre Sua Excelência, Senhor Presidente do MPLA, o que falta para o país avançar? Este é um apelo que faço especialmente para Vossa Excelência. Por que não avançamos? Faça-se, por favor, Excelência, essa autoquestão. Por que não avançamos? O que está a faltar? Eu faço esse apelo de forma melancólica, contristecido, porque muito tempo que o MPLA é governo nesse país, mas lamentavelmente os indicadores ainda são muito estrondosos pela negativa. Há muita coisa que deve ser alterada. Todos nós estamos de passagem neste mundo. E é bom que construamos o nosso nome pela positiva. Uma coisa é alguém olhar para ti, não ter simpatia por ti, não te gostar de nada, porque não gosta de ouvir como você fala, não gosta das tuas ideias. Quer dizer, você não fala para lhe agradar, não fala para lhe atiçar os ouvidos. E ele, por causa disso, acha que você não lhe favorece, não gosta de si. É normal. Outra coisa é você lutar para o bem e ainda sem ser mal falado. Não se preocupa com isso. Porque se você está a lutar para o bem, estão a te falar mal, se sente felizardo por isso. Se sente realizado com isso. Portanto, o que eu quero aqui saber aos meus irmãos do MPLA, por que não se consegue dar resposta efetiva aos vossos programas de governo, aos vossos projetos de sociedade política, aos vossos planos de governação política administrativa? O que falta para tornar execuível na prática? Porque, no fundo, o que falta no MPLA é execução prática material, é realização efetiva do seu projeto de governo. É preciso, e agora aqui, nas vestes de conselheiro virtual do Presidente da República, Senhor Presidente da República, é preciso fazer esforço sacrificável, abnegável. Eu não sei se eu é que penso só como eu penso. Não sei. Não sei se eu é que penso só como eu penso. Porque não precisava muito esforço, Excelência. Não requer muito esforço para, pelo menos, demonstrar que há boa vontade para alterar o figurino. Não precisava muito esforço. São pequenos atos, pequenos pormenores que galvanizam o coração de gente de bem. O que falta, Excelência? Os dinheiros que se gasta em somas avultadas, balurdos de dinheiros para certas coisas. Se conseguíssemos alocar para o social, o domínio social, econômico social do povo, sobretudo a maioria esmagadora pobre, porque é o pobre que eu me destinei a defender, fui chamado por Deus para defender o pobre, teríamos um país melhor. O senhor sairia como um grande herói e para toda a história da vida política desse país seria relembrado como um grande patriota. O senhor ainda tem tudo para fazê-lo. Tem 2 anos, 2 anos e qualquer coisa. O senhor tem tudo para fazê-lo. O que falta, Excelência? O que falta? Eu acho que temos que desmamar. É preciso desmamar.
Porque é preciso fazer contenção de custo, de gasto, racionalização de gastos, Excelência. Por que se continua a receber carros que custam valores avultados? Os ministérios, os governos provinciais, por que, Excelência? Por que não definimos prioridades? Com justeza, no âmbito da justa repartição e redistribuição da coisa pública, no âmbito da justiça distributiva, ou justiça legal, ou justiça comutativa, o que quer que seja, podemos aqui chamar. Nós podemos ser melhor, podemos fazer melhor. Basta querermos. Basta querermos. Querer é poder. E eu tenho certeza que o MPLA, quando quer, o MPLA faz. O MPLA, quando quer, o MPLA faz. Mas por que não faz? Ou talvez não faz como deve fazer. Por quê? Temos que orar mais por Angola. O problema da Angola não é só a semelhança de Moçambique, não é só político, é também extremamente espiritual. Digo sempre isso, mas os intelectuais desse país, que se acham donos do saber e acham que são os únicos que estudaram, como não têm a graça espiritual para ter o entendimento e discernimento dos fenômenos espirituais, preferem levar à ignorância da espiritualidade. Cuidado! O mundo espiritual é muito real, que não temos ideia. Muito real. Eu estou aqui a vos dizer, não sou de Moçambique, mas recebo mensagens espirituais sobre Mondelano. Mensagens. Por isso eu disse, comentei na minha página aqui, não recebi um bom sinal sobre o seu regresso. Mas posso te garantir uma coisa, não será morto. Não será morto, não será tocado na vida dele. Isso eu posso te garantir. Que Deus ajude a Angola a avançar. Obrigado a todos. Voltamos à próxima edição. Nós somos pela pátria, em nome do Pensar Angola, que estamos a nos esbater. Vamos ser mal compreendidos, vamos ser conotados, vamos ser mal falados por causa da justiça que queremos defender. Por causa da justiça. Eu não sou inimigo de ninguém. Sou amigo de pessoas da UNITA, de pessoas do MPLA, da sociedade em si. Mas, se o meu amigo tiver a andar mal, eu tenho que ter coragem de dizer, não, mano, está a andar mal. Meu amigo não te fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir para adotar a conduta ideal. Que Deus abençoe Angola, em nome de Cristo Jesus. Precisamos de um país melhor. É tempo, já é tempo. Já perdemos muito tempo, agora é tempo de somar, é tempo de progresso, é tempo de desenvolvimento. É tempo de dar passos. Fiquem com a paz de Cristo Jesus. Obrigado a todos.